Quero dar continuidade à nossa conversa sobre o tema Se Minhas Botas Falassem. Como eu afirmei no nosso primeiro episódio, contando um pouco dessa caminhada vocacional e missionária, estou escrevendo juntamente com a Milena, uma irmãzinha nossa que está se formando em pedagogia e uma excelente escritora, e ela está escrevendo este livro comigo na terceira pessoa. Eu estou então fazendo essa autobiografia, onde eu contarei então toda a narrativa desde do meu chamado missionário, quando na adolescência, que foi o episódio primeiro, e até os dias atuais, que já estão aí há mais de 50 anos praticamente envolvido nisso, né? Ou pelo menos 45 anos, para ser mais preciso. Então, como eu afirmei na outra fala, no outro momento, você pode ver aí no meu canal, eu escrevi recentemente este livro, Confissões Missionárias, com o reverendo Fábio Diniz, que é missionário da Agência para as Transmissões Transculturais na Espanha, e também com projetos sociais na África, através da Religar, que é uma ONG a partir da Espanha, que tem trabalhado com órfãos na África, em vários países. Então esse foi o primeiro livro. E o segundo, então, está sendo escrito com a Milena. Já estamos adiantados, mas precisamos retomar essa caminhada, onde então eu vou narrando a partir dessa conversa com a minha bota. Por que a bota? A bota foi, na verdade, um momento muito especial que me chamou a atenção quando eu estava na Índia, visitando os nossos missionários da Índia. Eu olhei para os meus pés e vi que aquela bota tinha andado por tantos lugares, e então comecei a pensar em escrever a partir desta visão, né, a partir dessa terceira pessoa, como tem aquele filme antigo, né, se meu Fusca falasse, então se minhas botas falassem, contando um pouco dessas histórias passadas por todo esse experimento missionário nesses 5 continentes por onde Deus tem me levado a anunciar a graça de Cristo e também a coordenar, a instruir os missionários que estão atuando em todos esses lugares, né? Já nesses meus 20 anos como diretor da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, na verdade 22 anos, e também como diretor nos últimos 6 anos da Missão Evangélica Kaiowá, que trabalha também com nativos no Brasil. Então hoje eu quero falar um pouquinho mais a respeito desse segundo momento, ou movimento, a partir do chamado missionário que se deu com os índios Kaiowás, que estavam em Campinas, e lá então eles falando do Evangelho de Cristo, falando de Cristo, da transformação que Cristo fez na vida de cada um deles, cantando louvores na sua própria língua, e aquilo me impactou. E então eu tinha aí cerca de 15 anos, 14 para 15 anos, e a partir dali então Deus me desafiou a me preparar para servir com este foco missionário com povos não alcançados em todo o mundo. Então, queridos, a partir daí começou aquela luta de um adolescente ainda estudando, completando o seu ciclo de estudos, do que de fato Deus tinha para frente. E aí então chegou aos 18 anos, quando eu teria então que servir o exército, e aí então coloquei em xeque o chamado de Deus. Foi muito interessante, porque quando eu fui então selecionado para a última etapa que precisava ser feita lá na seleção para aqueles que iriam ingressar ao Exército, e em Campinas tem vários batalhões do Exército, Campinas, São Paulo, e aí então eu coloquei em oração diante de Deus até no último instante, que o último exame seria o exame médico, para que Deus confirmasse então que de fato eu deveria ir para o seminário. E foi em oração, naquele instante, naquela época lá dos anos 70, né, ainda do regime militar, eu fui para a fila e todos aqueles jovens, literalmente nu, à frente daqueles médicos do exército, e eles então olhando a gente de cima e embaixo, uma situação muito constrangedora,
mas enfim, quem passou por isso sabe do que eu estou falando. E aí então nós fomos ali avaliados, e aí tinha duas filas, uma fila da direita e da esquerda, mais ou menos como vai acontecer com a volta de Cristo, né? Um da direita e da esquerda. E aí então literalmente eu percebi, claro, né, com essa perspicácia que sempre tive, né, desde garoto, que alguma coisa diferente estava acontecendo naqueles momentos em que um ia para a direita e um para a esquerda. E logo então eu percebi que os que ficavam do lado esquerdo seriam dispensados, os do lado direito iria servir o exército. E aí então eu fiquei orando e pedindo a Deus que eu fique para o lado esquerdo, que se eu ficar do lado esquerdo é porque de fato o Senhor me quer servindo ao Senhor no seu exército e não no exército brasileiro, embora também não teria diferença se eu tivesse que servir, serviria, mas eu quis colocar aquilo ali como um teste mesmo, para minha alma, para o meu coração, e que Deus mostrasse dessa forma. E foi assim que se deu. Então, quando eu cheguei ali naquele médico, aqueles médicos que estavam fazendo a avaliação, com toda a papelada nas suas mãos, ele olhou para mim de cima e embaixo, viu aquele magricelinho ali, e aí olhou e disse assim, olha, para o lado esquerdo. E aí então eu já sabia que estava sendo dispensado, não houve palavra alguma, apenas assim, para o lado esquerdo. Na hora eu tive, quase que ajoelhei ali, naquele mesmo momento, e disse, Senhor, estou aqui pronto para servi-lo. E foi exatamente o que aconteceu. Eu cheguei no meu emprego, já comecei a falar com os meus patrões que estaria me demitindo, e no início do ano estaria então indo para o seminário. E foi isso que se deu, e comecei então a minha jornada, primeiramente me preparando num instituto bíblico focado na obra missionária, transcultural indígena em especial, e assim comecei o meu preparo durante esses 3, 4, 5 anos, que seria o tempo de preparo tanto teológico como missiológico, antropológico, linguístico, enfim. E assim comecei a minha jornada de treinamento e de preparo para o trabalho missionário transcultural. Nesse processo, então, conheci a minha futura esposa, e lá então nós começamos a namorar, já no final do curso dela, ela também estava fazendo o curso, e aí então nós nos casamos ao final do curso, e fomos para o centro de treinamento mais específico na área antropológica e também missiológica, focando o campo transcultural indígena, e aí então, já casados, continuamos o nosso treinamento. E assim foi esse período de treinamento, até que em 1982, ao final dele, nós concluímos tudo, e de janeiro a julho de 83 nós fizemos o curso linguístico, já com o nosso primeiro filho. Nós casamos em janeiro de 1982, e então em 1983, já com o Felipe, que nasceu em dezembro de 1982, em janeiro nós iniciamos o nosso treinamento linguístico, mais específico, voltado para a tradução da Bíblia, para línguas ainda ágrafas ou línguas que não tinham as escrituras. E aí fizemos todo esse período de treinamento, e em julho de 1983, então, já tínhamos um campo que estávamos orando e pensando, conversando com a liderança da organização missionária Missão Novas Tribos do Brasil, que iríamos atuar nessa parceria com eles, no projeto de treinamento lá, aliás, no trabalho já propriamente dito, de contato com um grupo não alcançado na região do Amazonas, da Amazônia Legal, especialmente no norte do Pará. Então isso faz parte da nossa conversa daqui a próxima, nesse próximo capítulo, onde vamos então começar propriamente dita a nossa jornada missionária. Embora nesse período de treinamento eu estive aí trabalhando com igrejas, como a Igreja Presbiteriana de Casa Branca durante 3 anos, estive também ajudando e apoiando o trabalho da Igreja Presbiteriana Independente de Amparo, a convite da igreja que precisava de um seminarista lá, então dei durante praticamente 8 meses toda assistência nos finais de semana, sozinho nesta igreja, e depois então fui para a Casa Branca, e aí então foi um período muito abençoador como seminarista nesses
2 anos e pouco, que ali estivemos juntos, apoiando, naquela altura, o reverendo Eldman Heller, que era o pastor daquela igreja naquele período. Então, após o término de todo o nosso treinamento, já casado, com o filho Felipe nascido, então vamos para o campo missionário iniciar a nossa primeira etapa. Até a próxima oportunidade, continuaremos falando da nossa jornada Se Minhas Botas Falassem.